Olá a todos, como vão? Hoje nós vamos falar sobre eletromagnetismo, mais especificamente uma das leis mais importantes, que é a lei de Ohm. Eu trouxe aqui uma espécie de simulação, um experimento que eu acho legal, que vai para fazer uma analogia entre a parte da dinâmica, da mecânica, as coisas mais concretas que a gente vê, com a eletrodinâmica, que são as coisas mais escondidas ao olho nu, entre aspas, assim. E acho que vai ser interessante. Bom, o que é o nosso experimento? Nós temos aqui, primeiramente, uma tábua, que vai servir como uma rampa no nosso caso, com 150 pregos que são removíveis, né? Posso tirar e pôr qualquer um desses preguinhos como eu quiser, ok? Essa rampa está sujeita a uma altura inicial aqui, que eu chuto aproximadamente uns 20 centímetros, 15 por aí. E então nós temos aqui uma caixa, esses dois livros e a outra caixa, para variar essa altura como quisermos, certo? A última parte temos aqui 4 bolinhas de gude que vão servir para descer essa rampa e calcularmos o tempo dessa descida, ok? Então vamos lá. O experimento basicamente é isso, como eu disse. Teremos uma régua que vai servir como nossa barreira aqui do início. Vamos colocar as 4 bolinhas de gude aqui na posição inicial. Vou denominar essa altura aqui a altura inicial, com essa caixa e os dois livros. Vou deixar todos os pregos onde eles devem ficar. E nós vamos soltar a régua. Vou dizer já, iniciaremos um cronômetro. Vamos ver as bolinhas descer o caminho inteiro. E aí, quando chegarem aqui na base roxa, vou dizer já novamente para parar o cronômetro. Basicamente calcular o tempo de descida delas, ok? Então vamos lá. Todos prontos? Então, já! Não tem problema a bolinha ficar parada, faz parte, o experimento é bem simples. Só dar um toquinho que aí a gente pode continuar. Já! Tivemos aproximadamente 10 segundos. Certo? Então vamos lá. Pensando assim de cabeça, você tem uma rampa com coisas descendo nessa rampa. Como é que você faz que esses objetos desçam mais rapidamente essa rampa? Nós vamos então, podemos pensar, né? Aumentar essa altura, né? Isso faz com que as coisas desçam mais rápido. Podemos também diminuir os obstáculos nessa rampa, certo? Que seriam os preguinhos aqui. E vamos conseguir diminuir o tempo dessa maneira, hipoteticamente. Então vamos lá, vamos testar essas hipóteses. Primeiramente eu vou aumentar a altura da rampa, ok? Eu vou colocar esse carinha a mais, além dos carinhas originais, certo? Então, importante notar que eu mantive todos os pregos no lugar, porque para o experimento nós mudamos um parâmetro por vez para obter resultados interessantes, né? Que tem algum significado. Então, bolinhas de gude em posição. Vamos lá, tratar o cronômetro da mesma maneira como fizemos a primeira parte. Vamos lá? Já! Já! Tivemos 8 segundos aproximadamente no cronômetro. Já vimos uma bela diminuída no tempo aí, né? Agora vamos voltar e mudar outro parâmetro da nossa experiência. Agora eu vou tirar 10 pregos, ou seja, 10 obstáculos aleatoriamente aqui, de modo a diminuir esses problemas aqui no meio do caminho. Então vamos lá. Ok, tirei 10 pregos. Vamos agora voltar as bolinhas na posição inicial e testar a nossa hipótese da
Resistência menor, tempo menor. Ok? Vamos lá, todos prontos? E já! Já! Tivemos aproximadamente 9 segundos. Então, podemos ver claramente que essa resistência, né, já na analogia, e a altura fazem uma diferença tremenda no tempo de descida. Bom, então, pensando no experimento assim de cara, essas alturas, elas trazem para nós uma espécie de energia potencial gravitacional, certo? Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional, menor o tempo de descida. E aqui nesse caso, dos pregos, quanto maior o número de pregos, maior obstáculos. Poderíamos pensar uma espécie de atrito, né? Qual é a relação que podemos fazer com a elétrica? Essa altura, certo? Poderíamos relacionar ela, sendo uma energia potencial, né, quase, com a energia potencial elétrica, o U, né, da fórmula da lei de Ohm. E o que podemos relacionar com os pregos? Nós podemos relacionar eles com a resistência, o R da lei de Ohm. E aí você pode perguntar, mas e o tempo? O que ele significa para nós? Bom, o tempo na descida relaciona com a energia gravitacional, com o atrito, e na elétrica ele pode ser relacionado com o inverso da corrente. Quanto maior a corrente, menor o tempo de descida. Um exemplo que talvez possa ser interessante para ver tudo isso, se eu tiver altura zero, como é que eu faço isso? Se eu tiver altura zero, teoricamente eu não deveria ter nenhum movimento, que é justamente o que acontece. A bolinha fica apenas parada, certo? Não tenho nenhuma potencial gravitacional ou, na nossa analogia, nenhuma energia potencial de elétrica, né? Então, não acontece nada. Então, aí está a nossa analogia. Muito obrigado e boa noite.